Você quer ouvir um fato surpreendente? Cerca de 50 quilômetros ao sul de São Paulo, no Brasil, tem uma bela ilha. Mas ninguém vive na ilha, ninguém desenvolve a ilha. O governo brasileiro não permite que ninguém vá para a ilha, porque na ilha, que tem cerca de 44 hectares, está a mais alta concentração de cobras que em qualquer outro lugar do mundo. E, infelizmente, muitas dessas serpentes são a jararaca, uma das mais mortíferas do mundo. 90% das pessoas que morrem por mordida de cobra no Brasil é pela jararaca. Sabe, há outra serpente que está se movimentando através deste mundo, e o único antídoto é o sangue de Jesus. Vamos falar sobre isso hoje à noite. Bem-vindos ao Apocalipse Agora. Amém! Obrigado, Pastor Ross. Eu estava pensando, enquanto ele fazia a abertura, que estamos juntos fazendo esse seminário desde 2005, faz 15 anos agora. E tem sido uma alegria ver as pessoas entenderem a palavra de Deus, pois isso sempre transforma nossas vidas. Bem-vindos, amigos, estamos felizes por todos que estão assistindo. Sabemos que há pessoas ao redor de todo o país, e eu quero cumprimentar aqueles que estão assistindo no 3ABN, assim como na AFTV, no Facebook, no YouTube. E nosso assunto de hoje, eu espero que você ore enquanto eu falo, pois é muito importante entender isso. Estamos realmente falando de uma batalha em lugares espirituais. Por que existe o mal hoje? E esse será o título de nossa lição. Deus criou um demônio? E antes de entrarmos no assunto, pensei mais uma vez em irmos até alguns de nossos amigos que estão nas ruas e ver o que eles têm a dizer sobre esse assunto. I don't believe that there's really a devil. I think that there's temptations in this world that go against God's beliefs. I believe in spirituality, so I definitely believe that there is an evil, a darkness, but is it the devil per se? I'm not sure. If you believe in God, then you believe in the devil. He was thrown out of heaven, so he's a devil. I'm a Hindu. I believe there's a little bit of a devil within all of us. And it's just there to balance things out. If God only creates subservient beings, then there's no free choice and there's no actual love. God wanted to prove who He is, His love, His character, His nature, through everything. Life is a test, and all humans are given free will to decide what route they want to go, whether it's the route of the devil or if it's the route of God. I think that because it gives us as people the chance to have free will and to choose a side and not have to be forced to one side. We have the free will to choose which way you want to go. He didn't want to destroy. He was one of his main angels. He destroyed himself. Algumas respostas muito interessantes através do espectro. É interessante que algumas pessoas dizem que acreditam em Deus, mas não acreditam no diabo. O que leva uma pessoa a se perguntar, bem, então, qual é a fonte de todo o mal? Como é que nós sabemos que existe o mal? Como você define o que é mal? Exceto quando você pode contrastar isso com o que é o padrão conclusivo para o bem. É porque a maioria das pessoas inerentemente sabem o que é bom. Nós reconhecemos o que é mal. E assim, em muitos aspectos, o mal, a maldade no mundo e a repulsa das pessoas por isso nos dá essa compreensão inerente de que as coisas não foram feitas para serem assim, e que há uma guerra entre o mal e o bem que está acontecendo em nosso mundo, e é realmente um conflito cósmico. Agora vamos falar sobre se Deus é um Deus amoroso, por que Ele faria o diabo? Ele fez o diabo? Se Ele fez o diabo e se Ele é o Todo-Poderoso, por que Ele permite que ele exista? Por que Deus não os destrói? Quantas pessoas têm se afastado de Deus? Elas dizem, bem, se houvesse um Deus, por que Ele deixaria crianças inocentes que nascem com deformidades ou doenças? Por que Ele as deixaria sofrer? O que fizeram de errado? Não há justiça nisso. E se Deus é todo-poderoso, por que Ele simplesmente não destrói o diabo? Então vamos fazer o nosso melhor para responder algumas dessas muito importantes e antigas, monumentais questões. Mais uma vez, nós vamos passar para o formato de perguntas e respostas para ter certeza de que cobri todas as bases. E começando com a pergunta número 1, com quem e como o pecado se originou? Então, com quem, como e onde o pecado se originou? Bem, nós iremos para a Bíblia, e este é um programa apocalíptico, então estaremos começando em Apocalipse 12, verso 9. Esse capítulo nos fala sobre uma guerra entre o bem e o mal.
E menciona especificamente esse dragão, que também é chamado de a velha serpente, o diabo e Satanás. Bem aqui no capítulo 12 do Apocalipse, você tem os 4 principais títulos do diabo. E há um outro sobre o qual nós vamos ler agora, e isso é encontrado em Isaías capítulo 14, verso 12. Na verdade, bem ali, diz: como caíste do céu, ó Lúcifer. Eu acho que seria bom voltarmos para essa passagem e ler Isaías capítulo 14. E só para lhe dar algumas informações, algumas dessas profecias sobre o diabo, elas começam com um profeta que está falando com um rei ou um reino, e então o profeta avança para o poder do mal que está por trás do rei. Aqui está falando sobre uma mensagem para o rei da Babilônia, e ele finalmente diz no verso 12, Isaías 14, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, pois tu dizias em teu coração, eu subirei ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também me assentarei no monte da congregação nos lados mais distantes do norte. Eu subirei acima das alturas das nuvens, eu serei como o Altíssimo. Contudo serás levado ao inferno, aos lados do precipício. E você pode ver agora mesmo que Lúcifer tinha o que chamaríamos de problema na vista. Ele ficava dizendo, eu. Eu gostaria apenas de fazer uma pausa aqui e mencionar que Deus é definido pela palavra amor. Se você pudesse resumir Deus em uma palavra, a Bíblia diz que Deus é amor. Por contraste, o diabo é egoísmo. Ele é tudo sobre si mesmo. Eu já ouvi falar daqueles que trabalham com pessoas em instituições mentais, que pessoas que estão lutando com doenças mentais, muitas vezes usam palavras eu, minha mente, eu mesmo, 5 vezes mais do que pessoas que seriam consideradas mentalmente equilibradas e saudáveis. Pecado é uma forma de egoísmo. E egoísmo é pecado. E é realmente uma forma de insanidade. Quando você pensa nisso, a ideia de que a criatura, e Lúcifer foi criado, poderia se rebelar contra o Criador é insanidade em si. Agora, a outra passagem que eu quero lhes mostrar, e talvez eu espere um pouco antes de eu ir para aquela lá em Ezequiel. Então, seu nome era Lúcifer. Agora, quando Deus fez esse lindo anjo, ele era o maior dos anjos. Ele não fez um demônio. Ele fez tudo bom. E o termo Lúcifer não é um nome ruim. Eu estava fazendo uma reunião como esta muitos anos atrás, e eu estava numa lavanderia. Karen não estava comigo e eu tinha que lavar minhas próprias roupas. E enquanto eu estava esperando elas secarem, tinha um menino lá e a mãe dele estava ao longe dobrando as roupas e ele estava brincando com um pequeno carro de caixa de fósforos no chão. E eu disse para ele, qual é o seu nome? E ele nem olhou para cima e disse, Lúcifer. Eu me peguei de surpresa e pensei, bem, eu acho que vocês não vão à igreja, não é mesmo? Mas, tecnicamente, não há nada de errado com o nome que significa um portador de luz. E é aí que chegamos à palavra luminescência em Lucite. Mas ele começou bem. E ele se tornou mal. Vamos falar um pouco mais sobre esse segundo. Então, Deus criou o demônio ou um anjo imperfeito? Quando ele criou o Lúcifer? Deus fez alguma coisa ruim? A Bíblia nos diz no livro de Tiago, capítulo 1, verso 17, todo presente bom e perfeito vem de cima. Tudo que é bom vem de Deus. Jesus disse que só Deus é bom. E até mesmo no começo, quando ele fez tudo, você olha para o paraíso, esse Deus criou a pureza, a beleza. Diz que Deus viu tudo o que ele fez e de fato não era somente bom, era muito bom. E todo o terrível desastre foi pecado. Deus não queria que Adão e Eva ouvissem o inimigo. Ele não queria que o pecado entrasse no mundo. Todo o propósito do plano da salvação é salvar as pessoas do diabo e as terríveis consequências do pecado. Então, este nunca foi o plano de Deus. Deus torna tudo bom. Ele faz tudo perfeito. Então, a próxima pergunta é, e você pode ler agora aqui em Ezequiel 28, diz, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, mais uma vez, agora vamos para Ezequiel capítulo 28, e você pode começar com o verso 14. Uma dica, se você quer lembrar de 2 passagens básicas sobre o diabo, pegue apenas Isaías 14, você duplica 14, que dá 28, e vai a Ezequiel 28. E, começando aqui com o versículo 12, Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro. Agora ele está falando com o rei de Babel, ele está falando com este orgulhoso e malvado rei de Tiro, rei dos fenícios. E ele diz para ele, assim diz o Senhor Deus, você era o selo da perfeição.
cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Bem, este não é o rei de Tiro. Ninguém esteve no jardim do Éden desde Adão e Eva. E não era o rei de Tiro de quem ele estava falando, mas Lúcifer estava lá, tentando Adão e Eva. Todas as pedras preciosas eram a sua cobertura. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe. Menciona muitas das mesmas pedras que você teria encontrado no peitoral do sumo sacerdote. Lúcifer ocupou essa posição de glória e honra. Também algumas dessas mesmas pedras são as que você encontra na fundação da Nova Jerusalém em Apocalipse. Safira, turquesa e esmeralda com ouro, o acabamento de seus tambores e pífaros. Essas são palavras para descrever a voz e música. E então eu te digo, se alguém entende do poder da música, seria o diabo. Você sabe que a música é um presente de Deus, mas o diabo é bom em tirar cada presente de Deus, distorcendo e abusando dele para os seus próprios propósitos. O acabamento de seus tambores e pífaros foram preparados em você no dia em que você foi criado. Agora aqui está outro ponto importante. Lúcifer não nasceu. Todos vocês que estão assistindo, todos nasceram. Adão e Eva foram criados, todos os outros nasceram. Lúcifer não nasceu. Deus criou os anjos. Os anjos não se casam. Às vezes as pessoas dizem, bem, mas os anjos em Gênesis 6, eles não se casaram com os humanos? Não, eles interpretaram mal esse versículo. Jesus disse que os anjos não se casam, eles não procriam. O homem recebeu a habilidade feita à imagem de Deus para criar a sua própria imagem através das crianças, através de um ato de amor. Eu penso que isso enfureceu o diabo por ele não poder fazer isso. Então, o diabo não foi criado por Deus. Ele foi criado como um lindo anjo, mas ele se tornou um demônio. Observe aqui. Diz, foi preparado para você no dia em que você foi criado. Verso 14, você era o querubim ungido, guardião. Assim, a arca de Deus no templo. Veja que havia 2 anjos. Moisés, quando ele construiu a arca da aliança, que mantinha os 10 mandamentos, acima dela havia 2 anjos. Estes representavam os anjos da guarda, querubins cobridores pelo trono de Deus. Isaías fala sobre eles no capítulo 6. Isaías é apanhado em visão. Ele vê Deus em seu trono e os anjos à direita e à esquerda, balançando as suas asas e dizendo, Santo, Santo, Santo. Lúcifer teve a mais alta posição de qualquer ser criado. Ele era o líder de toda a hoste celestial de Deus. Diz, você era o querubim ungido cobridor. Eu te estabeleci. Tu estavas lá no Monte Santo de Deus. Ele estava na presença de Deus no paraíso. Tu andavas de um lado para o outro no meio do fogo, filhos da glória, da presença de Deus. Ele estava lá. Versículo 15, e isso está repetindo nesse ponto. Tu eras perfeito em teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que a iniquidade foi encontrada em ti. Então, você diz, bem, de onde veio? É como se todos estivessem tentando descobrir de onde veio o coronavírus. Existem muitas teorias por aí. De onde veio a AIDS? De onde surgiu a primeira bactéria ou resfriado? De onde veio o pecado? Agora, essa é uma parte muito importante para entendermos. É que Deus torna suas criaturas livres, e porque suas criaturas são feitas livres, nós temos o livre-arbítrio. Lúcifer foi criado perfeito. Ele também foi feito muito bonito e muito poderoso. E sua beleza, e sua sabedoria, e seu poder, todos os outros anjos o amavam. Eles adoravam a Deus. Mas eles amavam e respeitavam muito Lúcifer. E quando ele viu os outros anjos se curvando em adoração a Jesus, mas eles não o adoravam, foi quando realmente virou um problema. Então ele realmente se ressentiu que ele não tinha a adoração que os anjos tiveram. Então ele começou a nutrir essas sementes de ciúme dentro de seu coração. Você pode estar pensando, bem, Pastor Doug, isso significa que Deus fez um anjo imperfeito? Se Deus sabe tudo? E se Deus tem todo o poder, por que Deus simplesmente não o impediu de fazer isso? Deus não poderia tê-lo criado para não fazer isso? Deixe-me ver se eu posso ilustrar isso. A senhora Bachelor vai me trazer o meu smartphone, que na verdade é muito mais inteligente do que eu, mas eu aprendi como programar o meu telefone para que me dê o que todo mundo está realmente procurando, que é amor. Todo mundo lá fora gosta de ser apreciado. Espero que todos queiramos amor. Então, deixe-me ver onde meu microfone está aqui. Encontrei a resposta para a maior necessidade do mundo. Oh, eu tenho que apertar o play. Boa noite, Doug.
Boa noite, smartphone. Eu quero contar algo a você, Doug. Estamos todos ouvindo? Eu quero te dizer o quanto eu te amo. É porque você está tão bem, você é tão amável. Tudo sobre você é adorável. Você é tão inteligente. Você é brilhante e você é inteligente e você é muito bonito. E é absolutamente deslumbrante. Você tem a forção de Sansão. Você tem a sabedoria de Salomão e a coragem de Elias, tudo embrulhado em uma só pessoa, absolutamente notável. É por isso que eu te amo, Doug. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu amo você. Eu te amo, eu te amo. Rosas são vermelhas, violetas são azuis e eu amo você. Eu amo você, eu amo você, eu amo você, Doug. Nós temos que fazer um aplicativo. A autoestima de todo mundo vai simplesmente explodir. Bem, eu não preciso mais da Karen. Agora eu tenho um novo aplicativo. E isso aqui vai me dizer que me ama e nunca diz nada ruim. Apenas diz, eu te amo, Doug, eu te amo, Doug. Não identifica nenhum dos meus defeitos. Por quê? Por quê? Porque eu programei para me dizer o que eu quero ouvir. E você acha que isso realmente me faz sentir melhor? Não. Porque não está fazendo isso. Está apenas ecoando o que eu programei para dizer. Se isso realmente me fizesse sentir melhor, então realmente haveria algo errado com o meu conceito de amor. Então Deus também pode ter o poder de pré-programar todas as suas criaturas para dizer eu te amo, Deus, e não cometer nenhum erro. Sim. Mas Ele não faz isso. Ele realmente cria seus seres inteligentes com a habilidade de fazer escolhas inteligentes para que possamos escolher amá-lo. Por isso que a Bíblia diz, escolheis hoje a quem servis. É por isso que Moisés diz, eu vos ordeno, amai ao Senhor. Por que você diria a alguém para fazer algo que ele não pode fazer? E assim podemos escolher amar a Deus e Ele quer que o amemos, por causa de quem Ele é. O pecado vem quando nós escolhemos nos amar mais do que a Deus. Portanto, os humanos foram criados de modo que o amor deve ir para Deus e para o nosso próximo. A doença do pecado, e começou com o diabo, era virar aquela bússola interna para que esse primeiro amor seja nós mesmos. É tudo a nosso respeito, e Deus é tudo sobre amar, e isso significa dar. De fato, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Então, esta é uma verdade tão importante para nós entendermos, amigos, que Deus é um Deus de amor. Agora, se eu ainda não te mostrei essa foto, se eu fosse te perguntar, quando você fecha os olhos e tenta imaginar o diabo, o que a maioria das pessoas pensa quando pensa no diabo? É um personagem que ele tem uma forquilha ou um tridente, e isso é porque ele supostamente está encarregado do inferno para garantir que todos cozinhem uniformemente, e ele os vira como hambúrgueres. Ele tem asas de morcego, ele tem um rabo pontudo, ele tem cascos de cabra, ele tem um cavanhaque, ele se veste de vermelho colante, ele tem chifres. E eu tinha, de vez em quando eu deixo crescer a barba, e eu estava coberto com a barba por certo tempo, enquanto crescia. As pessoas diziam, raspe sua barba, Doug. Você parece um ministro sinistro. E não é tão ruim agora, mas quando eu era mais jovem e meu cabelo era escuro, parecia um pouco diabólico. É daí que você tira essa palavra. Mas a Bíblia não nos diz que o diabo se parece com isso. Ele quer que pensemos que ele se parece com isso. É uma imagem assustadora e feia. É uma imagem aterrorizante, é macabro. Ele quer pessoas... Essa é uma espécie de uma imagem medieval de Deus. Vem da mitologia, não está na Bíblia. Ele era um lindo anjo. E então temos outro extremo, onde as pessoas pensam que o diabo é um desenho animado, ele é uma piada. Eles vão até dizer, eu tenho uma foto vestido de diabo. E as pessoas estão indo comprar o bolo do diabo. E mesmo agora, alguns de vocês estão sendo tentados a olhar para esta caixa de bolo. E eles pensam que o diabo é uma piada. Ele não é uma piada. Ele não é feio. Ele é mortífero. Mas sabe, até algumas serpentes podem ser muito hipnóticas e muito bonitas. Então, o que finalmente aconteceu? Como tudo isso se revela? Bem, você pode ler sobre isso na Bíblia. O diabo, ele causou essa rebelião. Ele começou dizendo, como você sabe, ele se ressentiu de que Deus estava sendo adorado como o Supremo, que Jesus, o Filho, estava sendo adorado como o Supremo. E ele pensou que ele deveria ser, e Deus disse, não, isso não é o seu propósito, não é para isso que você foi criado. Os mandamentos dizem adorar a Deus somente, e ele começou a ir aos outros anjos, e ele começou a lançar uma campanha política. Sabe, uma das primeiras vítimas de qualquer campanha política é a verdade.
Nós vemos isso no momento desta gravação também. Então, ele começou a dizer, sabe, Deus, nós somos anjos. Não precisamos de Deus dizendo a nós o que fazer. Nós temos a nossa própria inteligência para nos guiar. Não precisamos de sua lei restringindo nossas liberdades. Nós deveríamos ter absoluta liberdade. E Lúcifer disse, sabe, se eu estivesse no comando, todos seríamos mais felizes aqui. E ele logo começou a pensar que está abaixo de Deus em inteligência. E ele era um anjo brilhante, ele foi entre os anjos e começou a fazer campanha para tentar retirar o apoio. Isso causou grande comoção no céu, até que finalmente tudo atingiu uma crítica confusão. E a Bíblia nos diz que houve uma guerra total e é difícil para nós compreendermos quão gigantesco que deve ter sido, que houve uma guerra no céu. Mas isso é o que a Bíblia nos diz. Apocalipse 12, verso 7. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos lutaram. Agora alguém pode enviar uma pergunta dizendo quem é Miguel? Sabemos, é claro, que a palavra dragão é um nome simbólico para o diabo. E, então, número 4. Quais seres poderosos trabalham sob o comando do diabo? Nos fala em Apocalipse 12, verso 4, sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O que são aquelas estrelas? Você lê e diz, ele, o diabo, foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados para baixo com ele. Agora veja, quando o diabo foi expulso do céu durante esta guerra, é difícil de compreender que tipo de armas eles usaram. Eu não sei se nós entendemos isso. A Bíblia diz que não lutamos contra carne e sangue. Demônios não usam guerra química, eles provavelmente não usam armas típicas que pensamos existir. Há histórias na Bíblia onde nos diz que um anjo do Senhor estava sobre Jerusalém com uma espada desembainhada em sua mão. E isso realmente era apenas uma figura. Em Ezequiel 9, fala sobre um anjo que tinha uma arma destruidora em sua mão. Não sabemos o que é. E fizemos um filme que você, na verdade, pode encontrar online. A Amazing Facts produziu algo chamado Conflito Cósmico. E tentamos retratar esses anjos tendo uma guerra. E quando terminamos, percebemos que parecia um pouco com a Guerra nas Estrelas, com eles usando essas espadas de luz. É isso. Nós só podemos usar nossa imaginação. Mas, de alguma forma, eles estavam comprometidos. E Satanás e 1/3 dos anjos que eram leais a ele, ferozmente leais, eles foram expulsos do paraíso. A partir deste ponto, Lúcifer, então, lhe foi dado alguma liberdade? Agora você pode dizer, por que Deus simplesmente não destruiu Lúcifer? Quando ele disse, estou me rebelando contra você, Deus poderia ter dito, não, tudo bem, você sabe, eu quero ser amado, mas aqui tem um que não me ama, e tudo que Deus tinha que fazer é apontar o seu dedo, um raio poderia ter disparado do dedo de Deus, e ele poderia ter queimado Lúcifer bem ali. Deus poderia estalar os dedos, piscar os olhos, e imediatamente Lúcifer deixaria de existir. Por que ele não fez isso? Deus quer que o obedeçamos porque temos medo dele? Ou Deus quer que o obedeçamos porque nós o amamos? E ele não quer que sejamos sempre, você sabe, quando você diz para os seus filhos, vocês podem limpar o seu quarto, oh, por favor, não me bata, vou limpar meu quarto. Você não quer que seus filhos respondam dessa maneira, você quer que eles limpem o quarto porque há boas razões para o que você está pedindo. Em cada comando de Deus, há uma boa razão para o que Deus está pedindo, e Ele quer que tenhamos fé nele, que Ele tem o melhor interesse a nosso respeito em mente. Ele quer que o obedeçamos e o amemos de boa vontade. Agora a Bíblia diz que devemos respeitar a reverência, temer. Isso se chama temer a Deus, respeitando a Deus. Uma criança pode amar seu pai, rastejar para o colo do pai e ainda ficar maravilhado com o poder do pai. E esse é o relacionamento amoroso que Deus quer que tenhamos. Mas se Deus dissesse, assim que você me desobedecer, você será aniquilado. Bem, então suas criaturas obedeceriam. Os outros anjos teriam dito, oh, Lúcifer estava certo, é melhor prestarmos atenção, é melhor sentarmos e nos comportarmos. Não é isso que ele quer, ele não nos quer motivados pelo medo, ele quer alegria no céu. E você não pode ter essa alegria se toda vez que alguém achar que pode fazer algo errado, que possa escolher fazer a escolha errada, relâmpagos. Sabe, existe um verso na Bíblia, em Eclesiastes, e diz, porque a sentença contra uma má obra não é executada rapidamente, por isso os corações dos filhos dos homens estão totalmente assentados neles para fazer o mal. E uma simples tradução disso é porque Deus é paciente, amoroso e misericordioso. Algumas pessoas se tornam endurecidas em seus maus comportamentos, e isso é o que aconteceu com Lúcifer. Ele tomou essa misericórdia de Deus como um sinal de fraqueza, e ele disse aos outros anjos, não desistam agora. E Deus deu a ele um pouco de liberdade e ele foi por todo o universo. Depois de tentar recrutar os anjos,
Eu acho que Deus tem mundos não caídos. A Bíblia nos diz que Deus, por meio de Cristo, fez os mundos, plural. E Satanás provavelmente foi e tentou recrutar outro suporte, e provavelmente lhe foi dado acesso limitado para esses outros mundos, para que ele não pudesse sequer conversar com eles. Mas quando ele veio ao nosso mundo, Deus disse: o único lugar onde você pode se encontrar com essas criaturas feitas à minha imagem é na árvore, não os incomode, em nenhum outro lugar. E ele avisou Adão e Eva: estejam em guarda, porque existe um inimigo, e não comam desta árvore proibida. E então todos nós sabemos o que aconteceu. Quando o homem escolheu ouvir o diabo em vez de Deus, Deus disse: não comam isso. O diabo disse: vá em frente e coma. Quando o homem escolheu ouvir a Deus ao invés do diabo, a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 6, quem quer que você obedeça, esse é o servo de quem você é, para este é a quem você obedece. O homem rendeu o domínio deste mundo para o diabo, e Satanás foi então lançado até este mundo, o único lugar que acabou ouvindo as suas provocações contra Deus. E ele usa isso como um palco para continuar sua batalha contra Deus, desde aquela vez, 6.000 anos atrás. E por isso que até mesmo Jesus reconheceu que o diabo era o príncipe deste mundo. Ele disse que o príncipe deste mundo vem e não há nada dele em mim. Paulo disse que ele é o príncipe do poder do ar. E assim não há disputa. Enquanto você olha e vê, você vê todas as tragédias do mundo, que existe um poder maligno que está assolando em torno deste planeta. Se não fosse a intervenção da graça de Deus, ninguém sobreviveria. Questão número 5. Quais são alguns dos métodos que Satanás usa em seu trabalho de destruição? Agora nós vamos através de uma série de pontos aqui. Ponto A, diz em Apocalipse 12, verso 9, Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele usa o engano. Agora, o engano é especialmente sinistro porque é a mistura da verdade e o erro. Veja, você pode dizer que Deus está em desvantagem nessa batalha entre o bem e o mal, porque Deus só pode usar a verdade. Deus não pode dizer: bem, eu vou usar um pequeno engano e combater fogo com fogo. Jesus nunca mentiu, Jesus nunca enganou. Deus só usa a verdade, mas o diabo pode pegar muita verdade e misturar com um pouco de veneno e a tornar letal. E isso é o que o torna tão insidioso. Ele é um enganador. A Bíblia nos diz no ponto B, diz, ele esteve no deserto por 40 dias, Jesus, tentado por Satanás. O diabo é chamado de tentador. Agora, por que o diabo quer que pequemos? Por que ele tenta as pessoas a pecar? Bem, em primeiro lugar e acima de tudo, ele odeia Jesus. Se você tiver alguma dúvida sobre como o diabo se sente a respeito de Jesus, tudo o que você precisa fazer é olhar para a cruz, e você pode ver o incrível amor do diabo pelo poder e o incrível poder do amor de Deus lá na cruz. E todas as torturas e o sofrimento que Cristo passou é uma demonstração de quanto o diabo odeia Jesus. Toda a vida terrena de Cristo, o diabo tentou destruí-lo. Foi apenas através da proteção angelical que Jesus sobreviveu até os 33 anos e meio de idade. Mas no Getsêmani, quando Jesus orou pela terceira vez, ele disse: não a minha vontade seja feita a tua vontade. Deus retirou sua proteção. E o diabo então pegou e o colocou através de um sofrimento terrível e, finalmente, a morte. É isso que o diabo quer. Ele queria manter Jesus na sepultura, ele queria ser Deus, e há mais provas disso, mas ele era um tentador, e você pode ver os exemplos onde ele tentou Jesus. Cristo enfrentou todas as melhores tentações do diabo. Depois de ele estar no deserto, jejuando por 40 dias e 40 noites, e veremos um exemplo aqui em Mateus 4, verso 8, finalmente ele os leva a uma montanha extremamente alta. Esta era a terceira tentação. E ele mostrou todos os reinos do mundo e toda a sua glória. Ele não mostrou a ele as favelas. Ele não mostrou a dor e a miséria. Ele mostrou a Jesus o que se parecia com sua glória e no seu melhor. E então ele disse: se você cair e me adorar, eu vou dar tudo isso a você. O que, é claro, ele estava apenas tentando conseguir o seu apoio. Agora, pode o diabo fazer milagres? E sim, você pode ver na resposta número C. Vamos ver aqui, diz, eles são os espíritos dos milagres do diabo, em Apocalipse 16, verso 14. Alguns de vocês se lembram de quando Moisés estava lá perante o faraó, e o faraó queria um sinal de que o Deus de Moisés era um Deus de verdade. Ele jogou sua vara, e isso às vezes era chamado de bastão de Arão, e se transformou em uma serpente. E então o faraó bateu palmas, e seus mágicos saíram, e eles jogaram seus cajados, e eles se tornaram em serpentes.
Mas a serpente de Moisés comeu suas serpentes. E então eles não tinham nada para se apoiar depois do que aconteceu. Diz que ele faz grandes maravilhas para que ele faça vir fogo do céu para a terra à vista do homem. Agora, sabe, eu fico sempre relutante em dizer, parece que eu estou dando crédito ao diabo, mas você precisa estar ciente do seu inimigo. É por isso que dedicamos esse tempo falando sobre isso. Neste seminário vamos falar sobre o que a Bíblia diz. Estamos vendo bastante a Escritura. Quando o diabo levou Jesus para cima dessa alta montanha, ele obviamente tinha algum poder. Ele teve o poder de transportá-lo. E aqui diz que ele mostrou a Jesus os reinos em toda a sua glória. Ele tem o poder de ilusão. Ele tinha DVDs e vídeos muito antes do homem inventar isso. E ele mostrou a Jesus essa bela imagem de como era e todos os belos reinos. E ele está basicamente dizendo, Jesus, você não tem que morrer pelo mundo. Você está aqui para redimir o mundo. Eu sou o príncipe deste mundo. Eu vou te fazer um acordo. Eu darei a você. Apenas essas letrinhas, uma coisinha. Tudo o que você tem que fazer é curvar-se, me adorar, me reconhecer como seu Senhor. E eu vou dar a você. E Jesus confrontou essa tentação com a palavra de Deus. Ele disse, está escrito que você deve adorar o Senhor Deus somente, a Ele você deve servir. E finalmente ele disse, para trás de mim, Satanás. Mas o diabo tem poder. Agora precisamos saber disso, porque nos últimos dias Satanás vai personificar Cristo. E diz que os demônios vão estar fazendo milagres, mesmo indo tão longe como fazendo cair fogo do céu. Isso costumava ser algo na Bíblia que Deus fazia para mostrar a sua aprovação, como ele fez durante a dedicação do tabernáculo no deserto. Ele fez isso por Davi, fez isso por Elias, por Salomão. O fogo desceu do céu. O diabo vai falsificar esse milagre no último dia. Devemos saber o que a Bíblia diz. Jesus enfrentou essas tentações com está escrito. Eu não posso enfatizar demais que, na verdade eu vou mencionar novamente mais tarde, mas há tantas pessoas no mundo que pensam, bem, eu não vou servir o diabo, eu não vou servir a Deus, eu vou apenas viver a minha vida. Jesus disse, se você não está comigo, então qual é a única outra alternativa? Você é contra mim. E se não tivermos o Senhor nos protegendo e nos guiando, então somos fantoches do diabo, amigos, é apenas a pura verdade. Você pode não acreditar, você pode não pensar nisso, mas é um fato. E se você não pensa assim, então você está discordando das palavras de Jesus. Ele disse, a menos que você esteja comigo, então você está contra mim. Isso significa que você está com o inimigo e você não quer pensar sobre o que as ramificações disso são, mas o diabo, seu fim, não será bom. Pois o acusador de nossos irmãos está derrubado, o qual nos acusou diante do nosso Deus de dia e de noite. O diabo é sempre cínico, ele está sempre falando sobre os outros, ele está sempre fofocando, sempre debilitando, ele está sempre tentando acusar outros porque ele é inseguro. Você provavelmente conhece pessoas assim que estão sempre fofocando sobre os outros e o motivo é que eles sentem como se não recebessem atenção suficiente. Quando Maria estava lavando os pés de Jesus naquela festa na casa de Simão, Judas começou a sussurrar para os outros apóstolos. Bem, que desperdício de dinheiro que poderia ter sido vendido e dado aos pobres. E lá estava ele fazendo o trabalho do acusador. No livro de Jó, o diabo disse a única razão pela qual Jó te serve é porque você o protege. Você leu a profecia de Zacarias, lá o diabo está acusando o sumo sacerdote por causa das suas roupas sujas. Ele sempre permanece como acusador dos irmãos. Temos que orar para que Deus tenha certeza de que nós não somos desse espírito de fofocar, prejudicar e acusar os outros. Letra D. Ele foi um assassino desde o começo, pois ele é um mentiroso e o pai disso, ele é aquele que inspirou Caim a assassinar seu próprio irmão. E é claro, você vê o que ele fez a Jesus na cruz. Ele é absolutamente sem coração, é por isso que ele é comparado com uma serpente na Bíblia, é porque ele não tem afeição natural. Pergunta 6. Quando é que o diabo é mais perigoso? E nenhuma maravilha, pois o próprio Satanás é transformado em um anjo de luz. Isso mesmo, o diabo pode parecer como se ele fosse espiritual. Quero dizer, afinal, ele quer que o adoremos nos últimos dias. A besta dirá, quero que todos adorem, mas eu quero que me adorem do meu jeito. Lembre-se, Caim adorou a Deus e depois matou seu irmão. As pessoas que crucificaram Jesus foram para casa para celebrar a Páscoa em adoração. E tem havido muitos assassinatos que são feitos em nome do Senhor, porque o diabo e seus representantes estão disfarçados de anjos de luz. Eu acho que sabemos que no mundo hoje há muitos lobos em pele de cordeiro.
Jesus disse em Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas que vêm até você em pele de cordeiro, mas por dentro são lobos vorazes. Paulo disse, eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes virão entre vocês, não poupando o rebanho. E assim ele nos avisou, Jesus disse, nos últimos dias haverá falsos profetas e falsos cristos. Existem alguns bons ministros por aí, no rádio, na televisão, e eu examino as ondas de rádio, e eu ouço alguns pontos positivos. Eu sei que muitos deles por aí amam o Senhor. De vez em quando, todos nós sabemos que existem alguns trapaceiros da verdade por aí, que estão roubando pessoas em nome do Senhor, enganando as pessoas e estão fazendo isso para sua própria glória. Como o diabo, existem alguns lobos aí fora em pele de ovelha. Jesus nos avisou quando o diabo é mais efetivo. Não é quando ele está tentando atacar a igreja pelo lado de fora, mas quando ele entra furtivamente como Judas por dentro, é quando ele causa o maior dano. Sabe quando eu fazia o Amazing Facts? E a propósito, você pode se perguntar de onde nós tiramos o nome? Começou há cerca de 55 anos atrás com um programa de rádio que começava com um fato incrível da natureza, da ciência ou da história. E eu estava fazendo um para o programa de rádio e eu encontrei esse fato incrível. Provavelmente o maior incendiário em série mortal na história foi John Orr. Acredita-se que ele provocou 2.000 incêndios, nos quais várias pessoas morreram nas áreas de Los Angeles, o que a tornou a história especialmente bizarra. Ele era um investigador de incêndio criminoso e ele era o chefe dos bombeiros e treinou outros investigadores de incêndio criminoso. E ele estava por fora, provocando incêndios. E isso só vai te mostrar como às vezes as pessoas podem parecer tão confiantes assim e eles podem acabar sendo os mais perigosos. Satanás conhece a Bíblia? Algumas pessoas pensam, eu não preciso me preocupar com o diabo, eu tenho uma Bíblia. E na verdade eu durmo com a Bíblia na cabeceira da cama, então eu devo estar seguro porque eu possuo uma Bíblia. As pessoas pensam que a Bíblia é um bom amuleto da sorte. É como quando eu era criança, eu assistia muita TV, nos filmes de vampiro. Se o vampiro chegasse muito perto, você segurava um alho ou uma cruz e ele iria fugir. Alho ainda funciona para a maioria das pessoas, mas de qualquer maneira, as pessoas pensam que a Bíblia é um amuleto da sorte. O diabo vai tirar a Bíblia de suas mãos, ele irá citá-la de volta para você e ele vai fazer isso melhor do que você. Na verdade, você pode ler na Bíblia que Jesus citou a Bíblia para Jesus. Me desculpe, para o diabo, citou a Bíblia para Jesus. Mateus capítulo 4, versos 5 e 6. Então o diabo disse a ele, se você é o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Quantas vezes o diabo diz, está escrito, está escrito. Está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E ele deixa de fora a parte do verso do Salmo 91, ele não apenas o cita, ele sabe como citar incorretamente, e ele sabe como arranjar diferentes escritos para confundir as pessoas. Quem na terra o diabo mais odeia? Aqui diz que o dragão, esse é outro nome para o diabo, ficou irado com a mulher, e ele foi fazer guerra contra o remanescente da sua semente. Agora, esta mulher, eu vou lhes dizer agora, e vamos repetir mais tarde. Há duas mulheres em Apocalipse. Em Apocalipse 12, você tem a Igreja de Deus. No começo de Apocalipse 12, fala sobre o dragão, que está querendo devorar o filho varão. E essa mulher está prestes a dar à luz, e essa mulher é a Igreja de Deus, e ela vai dar à luz o Messias. O povo de Israel traz o Messias para o mundo, e o apresenta, e é um símbolo para a noiva de Cristo. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou sua igreja. A outra mulher, no Apocalipse 17, ela representa a falsificação da igreja. Ela é chamada de prostituta, ela é infiel. E então você tem essas duas contrastantes mulheres. O próprio fato que sabemos que a mulher em Apocalipse 12 é a igreja de Deus, diz que o diabo quer destruí-la, diz que vai perseguir a mulher, e ele faz guerra contra a mulher. E duas características, mantém os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, o diabo odeia o povo de Deus. Você sabe por que o diabo persegue os humanos? A Bíblia nos diz em Hebreus que os anjos são mais fortes que os humanos. Eles são superiores em força. Somos feitos abaixo dos anjos. O diabo é muito mais poderoso do que nós. Por que ele ainda mexe com os humanos? Porque ele odeia Jesus. E ele sabe que a melhor maneira de ferir Jesus é nos ferindo. Se você quer fazer um pai sofrer, torturá-los, sim, isso vai machucar, mas se você não pode alcançá-los, mas você consegue os seus filhos, é quando realmente dói.
E durante a Idade das Trevas, quando muitos dos mártires foram torturados, eles estavam dispostos a suportar todos os tipos de tortura. E quando eles não desistiram de sua fé, então às vezes os inquisidores traziam seus filhos e diziam: agora nós vamos torturar seus filhos, e eles não suportavam. E essa foi uma das coisas mais cruéis que poderia ter acontecido. Bem, o diabo odeia as pessoas porque ele odeia Jesus, e ele quer nos ferir. O dragão foi atrás do resto da sua semente, isso significa dos descendentes. Quais 2 animais mortais a Bíblia usa para retratar Satanás? Bem, vários, na verdade. Na Bíblia, às vezes um escorpião, mas os 2 mais populares são, diz: seja sóbrio, este é o primeiro, Pedro 5:8. Esteja sóbrio, esteja vigilante, esteja acordado, porque o seu adversário, o diabo, como um leão que ruge, anda em busca de quem ele pode devorar. Há alguns anos atrás, o pastor Rossi é da África do Sul. A família dele e a senhora Batchelor e eu fomos à África do Sul e visitamos um parque de leões. E vimos leões brancos comendo ferozmente a comida que era jogada do caminhão. E talvez nós vimos retratos da natureza. Eu só queria lhe contar essa história para dizer que a senhora Batchelor já foi atacada por um leão. Ela foi e ela sobreviveu. Eu estava junto lá, mas não ajudei muito. O leão era apenas desse tamanho. Mas sim, ela foi atacada por um filhote de leão. Mas leões, eles usam o engano para obter sua presa. O leão, o macho, ele não caça muito, ele vai e ele ruge. E a gazela, ou a zebra, a impala, vão atrás do macho que saiu na outra direção, onde as fêmeas estão esperando na grama. E o diabo usou engano. O diabo pode ver no escuro. Ele é como um leão, eles funcionam melhor no escuro, podemos dizer. E a outra criatura é a serpente, e aquele grande dragão foi expulso, essa serpente chamada de diabo e Satanás. Por que ele às vezes é chamado de serpente? Bem, o primeiro meio que o diabo usou para tentar Eva lá na árvore, ele falou através da serpente. E isso apenas nos diz algo sobre a habilidade do diabo e alguns de seus poderes. Deus falou através de um burro, estamos falando da história de Balaão. O diabo falou através da serpente. E cobras são de sangue frio. E você sabe que às vezes elas devoram as mais jovens. Cobras podem parecer que estão mortas e então atacam você. Sabe, o diabo é uma serpente derrotada. Quando Jesus morreu na cruz, ele desferiu um golpe mortal no diabo, mas ele ainda está vivo. Eu matei muitas cascavéis. Elas normalmente vivem no deserto e até mesmo perto da nossa cabana, nas colinas. No norte da Califórnia, cascavéis são bastante comuns. E eu não me importo, a menos que eu a veja em algum lugar perto da trilha ou da estrada, pois você não quer que seus animais ou qualquer outra coisa seja picada. Mas eu sei que, uma vez que você mata uma cobra, não se abaixe para pegá-la. Porque seus reflexos nervosos são tão poderosos que até mesmo depois de terem sido mortalmente feridas, elas vão agarrar e morder você, mesmo que você pense que ela esteja morta. É por isso que você pega uma cobra, quando você mata, você a carrega com uma vara. Não deixe ela chegar perto de você, então você enterra para que nenhum outro animal pise no seu crânio e seja infectado até mesmo mais tarde. É por isso que a Bíblia nos diz que, como Moisés levantou a serpente no deserto em um poste, talvez você conheça essa história. No livro de Números, os filhos de Israel estavam reclamando sobre sua comida. Eles não gostavam do maná, maná, maná todos os dias. E Deus retirou sua proteção e uma praga de serpentes venenosas, ardentes serpentes vermelhas, elas não eram como a jararaca dourada. Entrou no acampamento picando o povo e muitos estavam morrendo das picadas de cobra. E eles vieram a Moisés e disseram: nos salve, lamentamos por reclamar da comida que Deus nos deu. E Deus disse a Moisés para fazer uma serpente de bronze e a levantasse em um poste. E dissesse: qualquer que olhar para esta serpente no poste será perdoado, será curado do veneno da serpente. E quando eles olhavam, eles viam. Aquela serpente em um poste, depois Jesus nos conta, é um sinal dele na cruz. Cristo morrendo na cruz forneceu o antídoto, era a garantia que a serpente seria destruída. Ele levou o pecado em si mesmo, e ele sofreu pela pena de nossos pecados, para que possamos ser perdoados. A Bíblia nos diz que por meio de Cristo, que você pisará o leão e a cobra, e o leão jovem e a serpente, e você o pisoteará. Eu espero que todos saibam que isso é um símbolo. Existem algumas igrejas que pensam que você deve coletar cobras e pisar nelas. Mas isso está apenas dizendo que em nossa batalha contra o diabo, que por causa de nossa fé em Cristo, podemos resistir à tentação e podemos ser vitoriosos. Agora, a serpente foi mais astuta que qualquer besta do campo que o Senhor Deus já tinha feito.
Ele disse a Eva: Deus está tentando esconder algo de você. Se você comer essa fruta proibida, você será como Deus. O que é que o diabo queria? Ter o poder de Deus. Sabe, muitas falsas religiões basicamente dizem a mesma coisa hoje. Você pode ser como Deus. Apenas ouça o diabo e você terá poderes especiais. Ele oferece isso a eles. A serpente disse à mulher que você não morre de verdade. Você sabe por que existe pecado no mundo? Porque as pessoas reclamam do maná de Deus. Elas não acreditam na Bíblia. Deus disse: não coma, você vai morrer. O diabo disse: você não vai morrer. Todos temos que decidir se acreditamos na palavra de Deus ou não acreditamos. A razão de haver tanta dor, miséria, maldade e perversidade no mundo hoje é porque a família humana disse: eu não acho que precisamos realmente acreditar na palavra de Deus. E veja aonde isso nos levou. Eva duvidou e também Adão duvidou. Então espalhou. Esta fruta era mortal. Sabe, eu estava fazendo a Amazing Facts e, novamente, eu encontrei um fato interessante sobre a árvore mancenilheira que cresce em todo o Caribe. E algumas pessoas veem, cresce lá nos arbustos pelos manguezais e parece como uma maçã, e eles vendem. Eu me pergunto se isso é comestível. Você sabe que às vezes as pessoas pegam um pedaço de uma fruta selvagem, eles dão uma mordida imaginando, grande erro. Esta fruta provavelmente não é uma árvore da vida, é uma árvore da morte. É tão venenosa que poderia facilmente matar você. Causa bolhas na boca e causa problemas renais e sua garganta se aperta. E eu acho que provavelmente é uma das coisas mais mortais. Deus disse: não coma dessa fruta proibida. Duvidar da palavra de Deus é perigoso. Apenas olhe para todo o sofrimento do mundo hoje. E quando pensamos se Deus é um Deus de amor, por que Ele permite isso? Deus é aquele que é o mais triste a respeito da guerra, da dor, a pobreza, o sofrimento do mundo. Isso aflige muito mais. Mas você vê, Deus, Ele permite que o mundo faça escolhas. Em vez de dizer, por que todas essas coisas ruins acontecem, nós realmente deveríamos estar dizendo, se a pena para o pecado é a morte, por que tantas coisas boas acontecem? Por que Deus ainda abençoa o mundo com tantas coisas lindas? E às vezes temos grandes feitiços de alegria em nossas vidas. Deus é um Deus amoroso e Ele está invadindo o território do diabo para tentar nos trazer esperança e salvação. Mas o plano de salvação tem que ser executado até que todos tenham tomado essa decisão. Qual é a única maneira que podemos resistir a Satanás? Resposta: Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Continua dizendo: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Como você se aproxima de Deus? Bem, você ora. Ele está lá o tempo todo, fale com ele. Conversei com ele dirigindo para o programa, eu fui lá em cima antes do programa, eu me ajoelhei e eu orei, eu falei com Deus. Pedro orou quando ele estava nadando. Você pode falar com Deus o tempo todo. Jesus disse: eu nunca te deixarei, nem te abandonarei, ele está por perto. Como Jesus lutou contra os ataques do diabo? Nós conversamos sobre isso, mas eu quero apenas martelar mais uma vez. E ele disse: vai-te daqui, Satanás, porque está escrito. Em todas as 3 tentações de Jesus disse: está escrito, está escrito, está escrito. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta é a pedra que Davi usou para matar Golias. E depois de atingir Golias na testa, ele cortou fora sua cabeça com uma espada. É a espada do Espírito de Deus, que é a palavra de Deus. Hebreus 4 nos diz: a palavra de Deus é rápida, poderosa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Então, se guardarmos a palavra de Deus em nosso coração, Salmo 119 nos diz que está lá para nos guardar do pecado. Guarde a palavra em sua mente e em seu coração. Quando e onde o diabo receberá seu castigo? E qual será a sua punição? Para que, através da morte, aniquilasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Através da morte de Cristo, ele foi capaz de destruir Satanás, que tem o poder da morte. E Jesus nos conta na parábola em Mateus 25:41, em última análise, todas as perdas que o diabo e seus anjos e todos os que o seguem terão seu fim no lago de fogo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isaías 14:15 diz: tu serás levado ao inferno, ao mais profundo abismo. A Bíblia nos diz que Satanás será lançado naquele lago de fogo lá em Apocalipse capítulo 20. Satanás nunca reaparecerá para tentar o povo de Deus novamente? Agora, depois que o diabo for destruído e depois que o Senhor voltar para nos buscar e nós irmos para as mansões que Ele preparou,
Quando Ele fizer um mundo novo, nós temos que nos preocupar com isso. Como sabemos que isso não vai acontecer de novo? O universo não será novamente contaminado com esse problema do pecado e outro poder do mal. Você pode ler no livro de Ezequiel 19 ou 28:19. Nunca mais subsistirá. Satanás nunca mais será um problema novamente. Pode ser que Gabriel acabe tomando o lugar de Lúcifer como o primeiro anjo de Deus. Parece que sim. Diz no livro de Naum, capítulo 1, verso 9, aflição, pecado, não se levantará novamente pela segunda vez. Nunca teremos que nos preocupar. Quando estivermos no céu e olharmos para as cicatrizes nas mãos de Jesus, saberemos qual foi o custo do pecado. Não vamos querer repetir esse erro. Número 14. Como Deus se sente sobre a destruição dos perversos? Isso parte seu coração. Ezequiel 33:11. Diga a eles, assim como eu vivo, diz o Senhor, eu não tenho prazer na morte do ímpio. O que Deus quer é que o ímpio se converta do seu mau caminho e que viva. E Ele implora, convertei-vos dos seus maus caminhos, por que morrereis? Jesus começou dizendo, arrependa-se, porque o reino dos céus está próximo. Devemos nos arrepender de nossos pecados e dizer, Senhor, muda meu coração, dê-me o poder para ser uma nova criatura. E você pode passar por esse novo nascimento. Então as coisas que você uma vez amou, você odiará. E as coisas que você odiou, você amará. Você pode ser uma nova criatura e ter alegria verdadeira e ter o dom da vida eterna. Sabe, eu li uma história anos atrás que no Rio de Cristal, em 1986, na Flórida, uma mãe ficou horrorizada quando ela ouviu um vizinho gritar. Ela correu para fora e havia um grande lago perto de sua casa. E ela disse, um jacaré acabou de pegar seu filho, atacou seu filho Michael. E o que tinha acontecido? O menino estava lá fora, mergulhando. O jacaré, 11 pés de comprimento, mordeu sua cabeça. E porque ele estava usando a máscara e o snorkel em sua primeira mordida, ele foi capaz de escapar da sua garra. Quando o menino estava debaixo d'água, ele olhou para cima e viu a barriga do jacaré. Ele sabia o que era, ele tinha 12 anos de idade. E ele começou a nadar por baixo d'água, o tanto quanto ele podia. E então ele foi acima da água. E a mãe correu para fora e eles o viram nadando em direção à costa. E eles viram o jacaré finalmente percebendo onde ele estava e começou a vir atrás dele. A mãe correu até a borda da água. Ela entrou na água e era um tipo de terreno rochoso. E o menino começou a escalar na margem. Ao mesmo tempo, o jacaré o pegou. Pegou a perna esquerda dele, ela segurou nas suas mãos. E lá nas margens havia um cabo de guerra entre este réptil de sangue frio e a mãe sobre o menino. E ele gritando, não solte! O jacaré está tentando puxá-lo de volta para a água, onde ele poderia começar o que eles chamam de rolo mortal. E quando eles começam a girar assim, só arrancará algo de suas mãos. Mas o amor de mãe foi mais forte e ela arrancou o menino da boca do jacaré. Mais tarde ele foi baleado, eles encontraram o jacaré, eles na verdade atiraram em 2 jacarés, eles tinham certeza de que era o maior dos 2. E algumas semanas depois, o menino teve alguns cortes no couro cabeludo e uma perna foi quebrada pelo jacaré. E alguém o entrevistou e ele contou como foi isso. E ele respondeu, ele disse, se você se importa se eu der uma olhada na sua perna? E ele puxou os lençóis e mostrou-lhes as cicatrizes em sua perna, que sararam eventualmente. E o menino disse com muito orgulho, eu também tenho cicatrizes nas minhas mãos, onde as unhas da sua mãe se cravaram, porque ela não o soltaria. E você sabe que há alguém que tem cicatrizes em suas mãos, porque ele não desistiu de você. Jesus está desesperado para salvar, amigos. Você só precisa confiar nele e dar seu coração a ele. A Bíblia promete que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Há uma batalha neste mundo entre o bem e o mal. E eu posso te contar agora, eu sei que lado vence no fim. Está no livro de Apocalipse. Jesus vence. E você quer estar em suas mãos? Se você quiser a vida eterna que Ele está oferecendo, e uma vida melhor agora. Ele diz, eu vim para te dar uma vida abundante. Cristo disse a Nicodemos, lá em João 3,14. Todos nós sabemos João 3,16. Olhe João 3,14 e 15. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim mesmo deve o Filho do Homem ser levantado. Aquele que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Amigo, Jesus quer que você tenha essa vida eterna. Você apenas precisa ir até Ele onde você estiver, onde quer que você esteja ouvindo agora. Você pode estar assistindo online ou em um dos canais de satélite. E Deus está falando ao seu coração. Ele quer te dar esse presente, você simplesmente precisa pedir a Ele.
Diga: Senhor, por favor, entre no meu coração. Eu acredito que Jesus é seu Filho, que veio ao mundo para nos mostrar como Deus é. Ser nosso exemplo e morrer como nosso sacrifício por todos os pecados que já cometemos, para que possamos ser perdoados e receber um novo coração, nos tornarmos novas criaturas e ter um lugar em seu reino. Não se preocupe como isso vai acontecer. Apenas venha até Ele e Ele te adotará como seu filho. A Bíblia promete: aquele que vem a mim, eu não deixarei. Ele não deixará vocês, amigos. Você faria isso agora? Gostaríamos de orar juntos e não vá embora, porque vamos voltar com perguntas da Bíblia em um momento. Pai do céu, estamos tão gratos que, embora haja um poder maligno assolando este mundo, também vemos evidências abundantes de que Tu és mais poderoso. Tu és bom, que há mais anjos bons do que anjos maus para nos proteger, e que podemos dar nossas vidas em Tuas mãos. E Tu nos protegerás, Tu estabelecerás uma cerca sobre nós. Tu prometes que o anjo do Senhor se acampa em volta daqueles que o temem, Senhor. E eu oro para que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo, que eles possam render seus corações, suas vidas a Ti e confiem em Ti para fornecer o antídoto para o pecado, através do sangue do Seu Filho. Em nome de Jesus. Amém.